Glauco, você falou, você usou a frase, né, que não tem como ter transformação digital, transformação da empresa, sem pensar em tecnologia primeiro. Por isso, né, que com esse movimento, LMTech, Tech ganhou esse papel tão protagonista, só que me parece que assim como em todas as posições, em todas as BUs, em todos os momentos, as pessoas estão pensando em tecnologia, também o mesmo vale para inovação, porque inovação antigamente era uma coisa assim, de um departamento de inovação, algumas pessoas, e você mencionou essa equipe que é um radar de inovação, mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que você tem genuinamente uma cultura de inovação, em que você tem basicamente todo mundo na empresa tentando identificar oportunidades, aonde que existem caminhos, como é que você traduz essa cultura de inovação dentro da Leroy? Excelente. Falando especificamente da nossa área de inovação dentro do time de tecnologia, nós promovemos a cultura da seguinte forma. Hoje nós temos, inclusive, parceria com a nossa universidade corporativa, para que a gente coloque formações, capacitações para liderança, então para média e alta liderança. Vou dar um exemplo. No ano passado nós tivemos 3 grupos que foram capacitados ali com mais ou menos 50 pessoas, entre coordenadores, gestores, né, pessoas que são potenciais diretores, inclusive para a empresa, para fomentar essa cultura. E basicamente o que a gente trazia ali era um pouco do desafio do novo empreendedor. Então pensa que você pega uma página em branco, você tem 0 de investimento, como que você faz para testar uma ideia, pensa fora da caixa, de forma que você consiga trazer um novo negócio, consiga fazer aquela velha, a gente chama de POC, né, muitas vezes ali, consiga fazer uma prova de conceito com um baixo grau de investimento. Então, isso é super importante para que as pessoas possam exercitar, né, um pouco essa mentalidade do empreendedorismo, né, e por meio dessas campanhas, né, dessas formações, a gente consegue ir fomentando a cultura da inovação para as diversas equipes, porque como a gente estava falando de formar a liderança, acaba que existe um desdobramento para as equipes nas diversas áreas, né, da empresa. Então a gente usa muito essa alavanca como um propulsor ali de aculturamento, vamos dizer assim, para as diversas áreas. Tá? Pô, fantástico, porque você tá... E a gente mede, tá, também. Então a gente fala assim, olha, ao final, como foi a taxa de participação? Ano passado, 100%. Tem NPS também, uma satisfação super elevada. Então, no fim das contas, todo mundo tem um pouco disso na veia, vamos dizer assim, dentro da Leroy. O que falta, de fato, é cada vez... O que falta a gente vem trazendo com esse time de inovação, o que faltava a gente vem trazendo com esse time de inovação, é muitas vezes essa aproximação, né, com conteúdos, com formatos, com frameworks, né, para que as pessoas desenvolvam de fato o pensamento de empreendedorismo. Maravilha, o que você está desconstruindo aqui, que eu acho que é super relevante, é porque sai daquela dicotomia que no final das contas não existe, que dentro de uma organização super estruturada, gigantesca, você não pode ter um pouco desse... E eu adorei que você usou o termo mentalidade de empreendedor, né? Porque alguns usariam, vamos trazer técnicas de startup. Você está falando mentalidade de empreendedor. É isso. Que é a mentalidade de tomar atitude, ter protagonismo, ter responsabilidade, ter esse accountability que você falou, medir, mas acima de tudo essa atitude, essa mentalidade, né? Então... O que vocês estão fazendo é tentar combinar o melhor de todos os mundos. Exatamente, né? Exatamente. É isso que a gente vem fazendo, e, novamente, somos super reconhecidos por isso, né? Então, como você trouxe bem, a inovação está em todos os pilares, mas dentro do nosso negócio. Mas ter uma área de inovação e uma linha de investimento própria para isso dentro da tecnologia também dá acesso, né, a todo um ecossistema que pode acelerar a inovação. Porque o grande desafio hoje é como você começa. Claro. Né? Muitas vezes. Então, poxa, se eu sou uma empresa pequena, etc., eu não vou ter o investimento ali muitas vezes, eu não vou ter o conhecimento, o ecossistema. Então, quando você traz isso para dentro de uma área, uma empresa que é consolidada e para dentro de uma área que já tem tudo isso, as coisas começam a acontecer muito mais rápido, de maneira acertada. Então, é um movimento que a gente realizou, né, no passado foi um investimento que hoje a gente já está começando a colher bem aí os frutos. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta que vai conectar com um tema que nós vamos trabalhar daqui a pouco, mas se você tivesse que definir visão de futuro, falando agora de varejo, né? Como é que vocês estão nessa trajetória, quer dizer, essa transição de Positive Tech, enfim, o que vocês enxergam como futuro do varejo, visão de futuro do varejo para o varejo brasileiro e a inserção da Leroy nisso? Muito legal. Eu, invariavelmente, eu acompanho, seja localmente ou de longe, vários eventos de tecnologia. Tem um muito recente que é o SXSW, Sim. mega conhecido, né?
E tenho particularmente, né, uma visão que eu gosto muito, que é da Amy Webb, né? Então ela sempre traz as provocações, né, sobre tendências, etc. Óbvio que tem coisas que não vão chegar ali no curto, mas você sempre tem que ter essa visão para você se estruturando, né, no médio e longo prazo ali e atingir, tirar o melhor de tudo isso, das possibilidades. Então quando você fala de como que você imagina que vai ser o varejo, eu vou trazer um exemplo. Cara, venda em qualquer lugar. Então social commerce, né, já está mega difundido, talvez não tanto aqui ainda, mas está mega difundido fora, a gente sabe. Né? TikTok, né, é um grande exemplo disso daí. A gente já vem começando a estreitar um pouco ali os laços e estamos verificando oportunidades nesse sentido. Você tem ali o IoT também, então os dispositivos que muitas vezes vão poder estar demandando algo por eles mesmos. Então a gente está falando muito de IA, de inteligência artificial. Então imagina, sei lá, uma porta hoje está acabando uma bateria ou minha pilha. Ela mesma vai fazer provavelmente um pedido de compra, vai chegar na sua casa. Fantástico. Cara, então... Eu adoraria isso. Exatamente, entendeu? Quantas vezes a gente não teve que sair correndo para comprar uma pilha em cima da hora? Amor, a porta não abre, sei lá. Entendeu? Então, são facilidades que a tecnologia vai trazer de aqueles que enxergarem isso com velocidade, conseguirem implantar ali e levarem para os clientes esses benefícios, com certeza eles vão ter uma vantagem competitiva. Né? Então, voltando para o início, a Amy Webb ela fala de 3 pontos ali que são cruciais, que é a IA, né, e a criatividade. Então, quando a IA começa a atingir um platô onde todo mundo vai ter o acesso por conta da plataformização, a criatividade vai ser a diferença. Então, ao contrário, a minha visão aqui, ao contrário do que muitos temem, né, poxa, vai substituir os humanos, etc. Não, a criatividade do ser humano e a forma de utilizar é que vai gerar o diferencial competitivo. Depois tem a questão do quantum, que ainda para nós, né, que a computação quântica ainda é uma grande incógnita, mas se fala já muito do potencial, e quando você vê grandes empresas como Google, Microsoft, entre outras, investindo massivamente para que evolua mais rápido essa tecnologia, você tem que ficar atento também. Claro. Né? Vem muita coisa por aí, né, e provavelmente a gente vai começar a bater de frente com novos paradigmas. Uma preocupação grande com segurança nesse sentido também, né? Revisar tudo aquilo que a gente tinha a nível de segurança, mas a gente tem que estar sempre muito atento a isso. E finalmente, e para mim um dos mais tocantes é a questão também do ambiente, né? Então cada vez mais a gente investir com a ciência, né, e focado em sustentabilidade, né? Então ESG tem que ser hoje chave ali para as empresas nesse quesito de futuro, né? Então como que eu levo o melhor para os meus clientes, mas também eu mantenho ali o meio ambiente, a sociedade, né, em seu melhor estado. Então tudo isso para mim são diferenciais competitivos que tem muito a ver com inovação e visão de futuro. E a gente já está mega alinhado. Fantástico, porque isso passa pelo tipo de sortimento que vocês vão ter, o tipo de material, enfim, passa por essas escolhas. Um bom ponto, quando a gente fala de sortimento e material, a gente tem toda uma linha de marca própria. Sim. Que a gente investe massivamente, inclusive, nesses detalhes, né? Então são quesitos de qualidade dos nossos produtos. Excelente. Isso também é inovação, é tecnologia envolvida ali para poder produzir o melhor para os nossos clientes. Com certeza. Você tocou em alguns pontos que eu costumo brincar que quando o consumidor, e eu falo que eu talvez seja um dos consumidores mais chatos que existem, porque quando eu imagino, você mencionou o problema da fechadura, que eu passei por ele. E que em algum momento eu passei por isso. Eu não inventei, eu passei. Não, eu também. E daí eu fiquei pensando, a minha visão de varejo é que é o seguinte, a hora que eu penso a pilha, tem 2 coisas que eu penso. O primeiro é o seguinte, existem as compras que as pessoas fazem, que são presentes, que são alegrias, e tem algumas que não tem nenhuma alegria envolvida, porque é a solução de um problema enfadonho. O caso da pilha, quando você fala, poxa, por que a fechadura ainda não faz o pedido? E tem uma segunda coisa que eu sempre penso, que é o seguinte, imagino que você concorde comigo. Quando eu penso, isso tinha que ser resolvido. Tudo que acontece entre eu querer a fechadura funcionando e ela estar funcionando, são processos que eu não tenho interesse nenhum neles. Exatamente. Então quem conseguir eliminar isso, essa fricção, vai ter minha preferência. Então se você tiver uma solução que você fala, a fechadura resolve esse assunto, eu vou ser fiel a essa marca eternamente. Muito bom, Arthur. Eliminar tudo que está no caminho. E você toca num ponto que para mim é de extrema importância. E cada vez mais o ser humano ele vai dar relevância a isso, que é o tempo. Claro, exato. A única coisa que a gente não recupera ainda, né, é o tempo.
Então, se você tem uma marca que consegue te proporcionar algo com qualidade, e que... Quanto vale o seu tempo hoje, cara? Então, que te economiza o seu tempo, Perfeito. você com certeza vai ser uma pessoa fiel dessa marca. Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma. Porque mais e mais as pessoas elas estão comprando tempo. É uma moeda de troca, né? Uma moeda... Fica subentendido. Exato. Muitas vezes não é explícito, né? Exato. Mas fica subentendido ali na relação. Mas isso tem tudo a ver com inovação.